Olá, jovem, tudo bem com você? Hoje nós vamos então estudar ou iniciar nossos estudos sobre metalurgia. Lembrando que isso aqui então seria uma aula introdutória sobre metalurgia, tá? De nível técnico, tá? O foco aqui é para o técnico em mecânica. O que a gente vai ver aqui então em metalurgia, né? Esse curso que a gente vai ter aí ao longo de algum semestre aí. Primeiro que eu quero dizer para você é o seguinte, que a metalurgia é uma área, é uma ciência que vai estar aí preocupada em verificar, estudar, entender processos desde a extração, obtenção dos recursos minerais que está relacionado com os metais. Então a metalurgia é uma área que vai estudar os metais. Mas ela começa lá do início, desde a extração desse metal até a fabricação desses metais, na forma de barras, chapas. E aí a gente vai ter processos de fabricação envolvendo esses materiais. E tudo isso vai estar atrelado ao comportamento desses metais. E esse comportamento está diretamente relacionado à nossa disciplina de metalurgia. Então, em resumo, o foco principalmente aqui dos nossos estudos, nesse curso aqui, é tentar entender o que vem a ser esses metais, focando principalmente no aço, que a gente vai conhecer daqui a pouco, e como que esse aço se comporta dependendo do que a gente faz com ele, dependendo do que compõe esse aço. Então, esses são os tópicos aí de metalurgia que a gente pretende estudar. Para a gente não sair do nada, vamos começar lá do nosso primeiro contato com os materiais, tá? Então, o homem, com a evolução e o avanço da sua estrutura, né, da sua capacidade cognitiva, ele começou a trabalhar com certas ferramentas. E essas ferramentas possuíam certos materiais. Então, o que a gente tem aí de materiais? A gente tem a pedra polida, madeira. E depois a gente conseguiu dominar um pouco mais sobre a argila, então a gente começou a conseguir produzir coisas em argila. Passando disso, a gente veio para a idade do cobre, do bronze, entrando na idade do ferro. Esses metais aí já são metais, iniciando o cobre e o bronze já é uma liga, né? Metálica, a gente vai com calma aí, mas é uma misturinha de metais. Mas o cobre, por exemplo, por que a gente começa com o cobre? O cobre é um metal, normalmente de tom mais vermelho, e ele é fácil de se trabalhar manualmente, tá? Então, assim, em termos de trabalho, de esforço que eu preciso aplicar para dar forma, para a gente poder mexer nele, ele requer um esforço menor. Já o bronze ele começa a ter uma resistência maior, e aí a gente tem o ferro que vai aumentando isso vai evoluindo, né? E vai evoluindo ao ponto da gente ter aí o aço, que é uma evolução como se fosse do ferro, quando eu adiciono um outro material que é o carbono. E, e essa adição ela é estudada e a gente começa a compreender o porquê que o carbono, junto com o ferro, vai trazer uma maior resistência mecânica aos esforços externos. Vai fazer com que esse material seja resistente a algum tipo de esforço. Outra coisa em questão é, será que só o ferro com carbono é suficiente? A gente descobriu que esse ferro e carbono, se organizado de forma diferente, se a gente conseguir trabalhar mais esse material, que é esse aço, a gente consegue propriedades diferentes. E a gente vai avançando e os materiais vão evoluindo, então a gente tem as argilas, a gente tem aí aparecimento do plástico, né, que a gente vai conhecer como polímero. Então todas essas
esses materiais em si vão avançando e com isso a gente consegue avançar na engenharia de materiais, focando então na construção de equipamentos melhores, mais eficientes, que conseguem alcançar um desenvolvimento muito melhor. Então, só para você ter uma ideia, hoje a gente tem um avião muito famoso, que é o 787 da Boeing, né? Esse avião, pessoal, ele é basicamente construído com materiais compósitos em alguns pontos-chave, que faz com que ele seja muito leve, consuma pouquíssimo e consiga alcançar grandes distâncias. Então você tem uma economia de energia muito grande comparado com outros aviões que são muito mais pesados que ele, como por exemplo o próprio da Boeing, o 747, né? A rainha. E a gente tem a baleia, né? O Boeing 380, o Boeing 380. Então a gente tem esses aviões pesados que fazem longas distâncias, só que agora a gente tem um menor que consegue fazer essas longas distâncias devido ao peso reduzido e esse grande avanço de engenharia. Nós também temos esse avanço na parte de materiais atualmente, possibilitando carros elétricos devido à bateria. A bateria de carros elétricos é um grande problema, porque primeiro a gente tem que armazenar energia, essa energia tem que ser grande e o suficiente para a gente poder se deslocar com uma máquina, de certa forma, grande e pesada. E, e ela tem que ser uma certa autonomia, porque se eu não tiver uma certa autonomia, como é que eu vou fazer? Aqui em Santa Catarina, os congestionamentos são grandes. Se a gente não tiver aí um carro bem projetado, com uma bateria boa, um motor elétrico bom, a coisa não ia ficar legal. Então a gente tem todo esse conhecimento avançando aí por séculos, tá? E os materiais, pessoal, eles vão ser divididos basicamente em três pontos aqui para nós, tá? Como técnicos, vão ficar nos três aqui clássicos, que são os metais, os cerâmicos, então a gente tem aqui ó, os metais, os cerâmicos e os polímeros, tá? Esses materiais em específicos possuem características específicas que nós vamos conhecer melhor nas próximas aulas. A união desses três, ou pode ser só metal também, pode ser só cerâmico, pode ser só polímero, mas pode ser uma mistura desses. Vai surgir uma nova classe de materiais que a gente vai chamar de compósitos, que na verdade é uma composição desses materiais, dos compósitos, né? Mas isso tem a ver com não só com o material em si, mas como esse material está organizado, está organizado de forma de trança. Se a gente tem, por exemplo, que a gente tem de compósito, o concreto. O concreto a gente tem um cimento ali e brita. E essa brita, que é uma rocha, é um cerâmico, o cimento também é um cerâmico. Só que o cimento é uma massa, né? Que vai solidificar a rocha, que é a brita, ela já está sólida. E ela entra nessa estrutura de forma a resistir mais, a ganhar mais resistência. Tá? A gente tem outras questões aí também, como, por exemplo, mangueiras. Tá? Algumas mangueiras em específico, elas são feitas de borracha buma, né? E ela também tem um trançado ali de fibra, tá? Ela pode ter um trançado de arame, ou seja, metálico, fazendo com que ela ganhe muito mais resistência mecânica, tá? Outro exemplo clássico de compósito são as fibras de carbono, que a gente utiliza bastante. Então, a gente tem todos esses conhecimentos aí para se analisar. Na verdade, olha só, recentemente a gente teve aquele problema com um submarino, né? Que implodiu. E esse submarino que implodiu trabalhava com compósitos. E esse é um material tão novo, assim, em termos de conhecimento, que a pessoa que projetou aquele submarino e que estava fazendo uso, ele não se atentou a essa situação. Então, o comportamento do compósito, dado cargas cíclicas, que a gente vai chamar depois de fadiga, um assunto que a gente vai só passar por cima, mas mais para frente você pode aprofundar isso em outras áreas aí. Essa carga cíclica de comprime, depois
alivia, comprime, depois alivia, faz com que esse material tenha um estresse aí e vai causar uma certa, vamos dizer, a gente chama de fadiga, né? Então ele rompe, em palavras simples, né? Ele rompe, ele abre, né? Antes ou em uma tensão, né? Um esforço menor do que é programado, porque ele está sob estresse, tá? Então tudo isso a gente vai estudar, mas o foco nosso aqui vai ser sempre os metais, em específico o aço, tá? Nossa, esse negócio, essa aula aqui, esse curso inteiro ficaria gigante. Então, só para vocês terem uma ideia, né? Lá no tempo de 10.000 antes de Cristo, a gente tem então um pouquinho sobre os metais, um pouquinho de uso de ouro, polímeros e elastômeros, como madeiras, peles e fibras. A gente tem os compósitos, tijolos e palha, cerâmicos, como pedra e barro. E isso vai avançando, pessoal. E aí a gente já tem aí em 1900, 1940 um uso muito maior de materiais metálicos, com usado de aços, né? Os aços. Algumas outras ligas que começam a aparecer, uso de titânio, devido à sua alta resistência mecânica. A gente tem também questões de polímero, tá? Uma diminuição do uso de cerâmicas e compósitos. E conforme a gente vai avançando, a gente está vendo uma redução do uso dos metais, ou a gente começa a ver o aço, em vez de um aço simples, um uso de aço bifásico. Então, os carros hoje em dia, por exemplo, as carrocerias, eles são feitos de aço bifásico. O que são esses aços? Eles têm uma resistência mecânica maior em relação ao peso. Então, em vez de eu ter uma carroceria muito pesada de aços comum, eu tenho um aço com aditivo de outros elementos, outros materiais, outros elementos químicos, que fazem com que ele ganhe resistência. Então, a gente consegue ter uma mesma resistência com peso menor. Então, a gente tem uma redução do uso de materiais metálicos, um aumento de polímeros. A questão dos polímeros é complicada, porque boa parte dos nossos polímeros hoje em dia é decorrente do petróleo. A gente tem compósitos, então, surgindo e aumentando, isso tende a aumentar muito mais, porque a resistência, tanto mecânica quanto química, em algumas questões, em alguns casos, é muito melhor do que os metais ou cerâmicos, tá? Mas também temos um aumento aí do uso dos cerâmicos, como os vidros cerâmicos aí, tá? Que são vidros de alta tecnologia. Então a gente tem aí, por exemplo, a tela do nosso celular, né? As fibras óticas vão entrar aí também. Então a gente tem algumas coisas bastante interessantes aí na evolução dos materiais, tá? No caso da mecânica em si, a gente vai dividir esses materiais em materiais metálicos, que é o que a gente vai estudar mais aqui no curso, focando na metalurgia, e os não metálicos. Em relação aos metálicos, o ferro é principal, porque a maioria dos materiais que a gente vai usar na mecânica é baseado no ferro, que é um elemento abundante no nosso país. A gente exporta minério de ferro para o mundo inteiro. A China comprou muito minério de ferro nosso, tá? E os materiais ferrosos, ou seja, que têm o ferro na sua composição, a gente divide em dois, tá? Os aços e os ferros fundidos, tá? A gente vai estudar mais aços e só um pouquinho também de ferros fundidos. Mas também temos não ferrosos, como o alumínio e o cobre, que são muito utilizados na indústria térmica, então de refrigeração, de condução térmica, por causa da sua capacidade de conduzir calor. A gente tem o zinco, o estanho, o é chumbo, manganês, níquel, titânio. A gente também tem, então, nos não metálicos, os famosos semicondutores, os compósitos, cerâmicos e os polímeros, né? Que a gente só vai conversar por cima sobre eles, só para mencionar a importância deles e como a gente tem uma noção e para onde a gente vai usar esses camaradas. Né? Então, o que vão compor esses materiais? São os elementos químicos, pessoal.
Os elementos químicos são esses que a gente vem da química, tá? Então aqui é a nossa famosa tabela periódica dos elementos químicos. Tudo que está em verdinho é o que a gente chama de metal. Então, o que que é um material metálico? O material metálico é aquele formado por metais, tá? Ele vai fazer ligação metálica, a gente pode ter aí algumas ligações aí, de certa forma até não metálica, mas é basicamente composto por metais, tá? Então, se a gente observar aqui, ó, o ferro nosso está aqui, ó, tá? A gente tem também materiais semimetais, que são esses roxos. Nós temos os não metais. Então, por exemplo, o carbono é um não metal. Então, a gente vai ligar um não metal com um metal, que é o ferro, e vai formar o aço. É um material metálico muito importante para nós. A gente também tem os gases nobres. Eles vão ser importantes também para a gente, tá? Que é um gás estável. E lá no final vou mostrar o porquê que eles são importantes aí no nosso estudo aqui, no nosso curso. Seguindo, pessoal, desculpa, seguindo aqui, deixa eu ver, pronto. Eu quero mostrar para vocês esse slide aqui, né? Essa folha aqui, que é uma visão panorâmica dos materiais, que basicamente resume o curso como um todo. Nós aqui estamos bastante preocupados em compreender como que o material está relacionado com a aplicação dele. E a aplicação desse material está relacionada ao desempenho dele. Então, por exemplo, eu quero um material que seja resistente, mas que não seja muito difícil de trabalhar, ou muito caro, ou que vai trabalhar com impactos. Tá? Então, esse desempenho que ele vai ter vai nos dar o que a gente chama de solicitação, ou seja, sobre que esforço ele vai estar trabalhando. Eu vou estar puxando ele, eu vou estar comprimindo esse material, ele vai trabalhar sobre impacto, ele vai trabalhar sobre torção. Então, como é que ele vai estar trabalhando? Né? Por exemplo, as molas de amortecimento do carro, elas trabalham sobre compressão. Então, elas vão comprimir e vão, depois que comprimir, relaxar, estender, né? Então, elas vão trabalhar com esse movimento. Que material que eu utilizo para essas molas, para ter essa resistência mecânica de compressão e aguentar um choque aí do carro? E essas solicitações, junto com as propriedades do material, vão dar o desempenho. Então, a propriedade do material que eu escolhi, junto com a solicitação, vai me dar o desempenho. Por exemplo, eu quero assar uma carne gostosa para o domingo do almoço. Descobri que estou sem forma para assar a minha carne. Vejo, porém, como um estudante antigo, muitas garrafas de refrigerante, que são PETs, são polímeros. E eu pego essa garrafa, corto ela e abro, e coloco minha carne em cima dessa placa aí que eu abri, dentro dessa garrafa plástica, a minha carne e coloco no forno. Bom, qual é o esforço? Qual é a solicitação que eu vou ter em relação a minha aplicação? Bom, eu estou pondo isso no forno. O forno tem o quê? Altas temperaturas. Então a solicitação é uma solicitação de temperatura. A forma, que no caso é o PET, a garrafa PET, ela tem que resistir a altas temperaturas. E aí, se a gente for ver essa solicitação com relação à propriedade dessa garrafa PET, os PETs, pessoal, têm a propriedade de não resistir termicamente. Então, quando você coloca uma garrafa PET em contato com alta temperatura, ela deforma, ela contrai, ela se deteriora. Então, o que vai acontecer é que a minha carne o PET vai começar a derreter, vai colar na minha carne, aquilo vai cair, vai começar a feder. Então, o que está acontecendo? Eu tenho um péssimo desempenho, porque eu escolhi um material errado, porque a propriedade do material que eu escolhi não combina com a solicitação que eu tenho. Feito além disso, a gente tem uma coisa chamada microestrutura, que nos materiais metálicos a gente vai estudar muito. Essa microestrutura é como se fosse a organização
dos elementos químicos, vamos pôr assim, no início. Então, como é que eles vão se organizar? Será que eles se organizam de uma forma simples? Será que tem como eles se reorganizarem? Então, a gente vai ter uma reorganização. E essa reorganização dos elementos vai nos dar a indicação de uma propriedade. Então, microestruturas diferentes têm propriedades diferentes. E essa microestrutura ela vai depender, ela depende da composição do material. Então, se tem carbono, se tem hidrogênio, se tem ferro, se tem cobre. Além disso, ela depende não só da composição, ou seja, do elemento químico, desculpa, mas também do processo de fabricação. Como é que eu fabriquei esse material? Esse material é uma chapa metálica? Como é que ela foi fabricada? Essa garrafa PET que eu fiz, como é que ela foi feita? Lógico, no caso da garrafa PET é um péssimo exemplo nesse caso, porque no final a gente já viu que ela não vai atender a nossa solicitação. Mas vamos pegar a nossa forma de metal aí, de alumínio. Como é que ela foi feita? Será que a forma que eu usei para realizar a fabricação dela influencia nas propriedades? Influencia, e a gente vai ver isso ao longo do curso. Além disso, também tem os processos térmicos. A gente vai até conversar só um pouquinho agora, mas a gente vai ver mais no final do curso. Será que se eu alterar aqui as características no processo de fabricação e envolver temperatura, que eu sempre dou o exemplo clássico do forjamento, que a gente sempre vê em filmes, né? Então, a gente vê clássicos como o ferreiro aquecendo uma espada, alta temperatura, a espada fica rubra, vermelho vivo, e aí ele vai lá e martela, martela, depois esfria em água. Será que tudo isso que ele está fazendo, de ter que esquentar, jogar em água, martelar, será que isso aí é tudo de beleza? É só para dar forma? Será que é só para deixar o formato da espada? Sabe? Não, né? Isso vai alterar as propriedades, vai alterar o desempenho. Só que como é que altera as propriedades em desempenho? Porque mudando os processos de fabricação ou aplicando um processo diferente, um processo térmico, eu vou alterar o que a gente chama da microestrutura, ou seja, como os átomos vão se organizar. E eles se organizando de formas diferentes, propriedades diferentes, me dando um desempenho diferente. Ok? E aqui só para reforçar, então, existe uma associação, pessoal, entre o processo de fabricação desse material, ou seja, dessa chapa metálica, desse parafuso, dessa barra, dessa coluna, com relação à microestrutura dos elementos químicos, como os elementos estão se organizando, eu vou usar essa palavra por enquanto, e as propriedades do material. Tá? E falando em propriedades, a gente precisa alinhar agora alguns conceitos. A gente vai evoluindo esses conceitos, tá, pessoal? Essa é só uma aula inicial. E de início a gente precisa compreender o que são essas propriedades. Bom, a propriedade é uma característica do material. Ou seja, é uma característica inerente. É uma coisa que está intrínseca naquele material. Dentro da mecânica, existem 4 aqui que vão ser cruciais para nosso estudo, que são essas 4 aí. Então, a primeira propriedade dos materiais, que a gente vai conhecer aqui, é a dutilidade, que é a deformação plástica do material até o ponto de ruptura. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, que o material que tem alta dutilidade tem boa capacidade, pessoal, de se deformar de forma permanente. Então, quando eu pego um material e dobro ele, eu estou deformando ele de forma permanente. E na hora que eu faço isso, a questão é, o quão fácil é? Um material dúctil, eu dobro e ele fica, e é fácil de dobrar, tá? Então, o cobre, por exemplo, é um material que tem alta dutilidade, porque a gente consegue dobrar com facilidade, e ele consegue manter a forma. A gente tem aqui também a tenacidade. O que é a tenacidade? É a energia que eu preciso aplicar no material para que ele rompa, tá? Ou seja, é a capacidade que o material tem de absorver energia até ele romper. E esse ponto é interessante. Eu guardar esses conceitos aí, vai guardando na cabeça. Dureza. Essa propriedade, olha, essa propriedade
essa guarda para a vida, tá? Ela é muito interessante. Pela definição dela, e pelo que eu vou explicar aqui, você vai ver, ela é interessante porque conhecendo bem ela, você consegue relacionar ela com outras propriedades, tá? Então, o que é a dureza? O que é um material duro? É aquele que tem resistência à penetração ou resistência à deformação plástica, ou seja, dureza é o contrário da dutilidade. A dureza é a resistência à penetração, ao risco ou à deformação plástica. Materiais duros não se deformam, ou seja, eu não consigo dobrar eles, tá? Muito menos com facilidade. Então, se eu pego aqui um tijolo e eu tento usar a minha mão para dobrar o tijolo, o que vai acontecer com ele? Se eu for muito, muito forte, aplicar o esforço de maneira certa, no ponto ideal certo, você vai perceber que eu vou conseguir quebrar o tijolo, eu vou romper o tijolo, mas ele não vai se deformar, ele não vai dobrar. Então, isso é um material duro. Entretanto, se eu pego um tijolo e subo em cima, ele consegue resistir a esse esforço. Porém, se eu pular num tijolo, ele não consegue resistir a esse esforço de pulo, que é um esforço de impacto. Então, quando eu subo, eu tenho um esforço lento aplicado no material, que é o tijolo. Quando eu pulo, o esforço é instantâneo, que a gente chama de impacto. E ele não tem essa capacidade de absorver impacto. E aí que entra a tenacidade. Materiais com baixa tenacidade têm pouca capacidade de absorver energia até a ruptura. E esse pulo é energia potencial gravitacional, vocês estudam na física. Então, se eu estou pulando, eu tenho uma energia de massa deslocando para cima e vai aterrissar no tijolo. Isso vai fazer com que ele tenha que absorver essa energia, e materiais duros não têm essa capacidade. Então, guarda aí no seu coraçãozinho, materiais com alta dureza têm baixa tenacidade. Ok? Então, um material que não é duro, borracha. Borracha não é um material duro. Tá? Por exemplo, se você pegar a sua borracha aí, de apagar mesmo, e você pegar a sua unha e riscar ela, você risca. Né? Bem facilmente. Você consegue dobrar ela um pouco, né? Lógico que se você dobrar muito, ela vai se romper, porque ela também tem baixa resistência mecânica. Mas isso é outros pontos. A gente também tem a resiliência. A resiliência, pessoal, é a capacidade do material de absorver energia no regime elástico. O que é isso? É a capacidade que o material tem de absorver energia sem se deformar. Então, ele não muda essa capacidade. Então, o que eu posso dar de exemplo? Vamos pegar um elástico, aqueles de dinheiro. Quando eu pego um elástico, estico ele rápido e solto, ele volta, né? Então, se eu estico rápido, lógico, não vou esticar até ele romper. Mas se eu estico rápido e solto, ele retorna à dimensão dele anterior igual. Então, é isso que eu quero dizer com regime elástico. Eu quero dizer que eu vou aplicar uma energia nele e ele vai receber essa energia, vai, de alguma forma, absorver ela, porém, ele consegue retornar ou não mudar de forma a forma dele permanentemente. Tá? Então, vamos guardar essas 4 propriedades, os conceitos dela. Tá? Outras propriedades, aqui mais voltadas para a mecânica, e são propriedades, assim, de certa forma interessante, porque elas vão ser divididas aqui, pessoal, a gente pode dividir em 2 palavras, né? Um prefixo aqui, que tem a ver com um processo ou uma habilidade, e, e a própria palavra habilidade. Tá? Então, o que é soldabilidade? É a propriedade que relaciona a capacidade de soldar determinado material. Então, o que é soldabilidade? É a capacidade que o material tem de ser soldado, de você poder soldá-lo. Então, alguns materiais são fáceis de soldar. E você vai me perguntar, mas o que é soldar, professor? Não sei. A gente vai aprender, jovem. Mas fique
com isso em mente. Por exemplo, usinabilidade. Usina vem de usinagem. É um processo de fabricação que a gente vai conhecer no futuro. Junto com habilidade. Então, é a habilidade ou capacidade que a gente tem de usinar aquele material. Conformabilidade também é um processo de fabricação, de conformação, com habilidade. Então, a capacidade do material de ser conformado. E temperabilidade é a capacidade do material de ser temperado, não com sal de cozinha, pessoal. A gente vai estudar mais para fininho o que seria essa têmpera aí, tá? Então, a capacidade que o material tem de ser temperado. Então, esse conceito habilidade no final das propriedades vão estar relacionados sempre com o prefixo ali, que é a propriedade, o processo em si, tá? Então, a gente já verificou que os materiais podem ser divididos entre metais, cerâmicos e polímeros. Dentre o exemplo de metais, a gente tem condutores elétricos, trocadores de calor, vasos de pressão, vigas estruturais, ferramentas de impacto, como martelo, componentes de máquina. Então, se eu quero um condutor elétrico, um fio elétrico, eu quero que ele tenha que propriedade? Uma propriedade que a gente não comentou ali em cima, que é condutividade elétrica alta. Se eu quero conduzir eletricidade, ele tem que ter uma condutividade elétrica alta. Se eu quero trocar calor, ou seja, eu quero trocar energia térmica, ele tem que ter alta condutividade térmica. Tem que ser capaz, ter uma habilidade de trocar calor de forma rápida. Vaso de pressão, ou seja, ele tem uma quantidade de pressão, fazendo com que ele tende a se romper, né, exploda. Então ele tem que ter alta tenacidade. Vigas estruturais, alta resistência à tração, ferramentas de impacto. Bom, se está relacionado a impacto, tem que ter alta tenacidade. Componentes de máquina, facilidade de fabricação com precisão dimensional. Espelhos também é um metal, tem que ter brilho. Como é que o espelho funciona? É um metal extremamente polido. Cerâmicos, como eu disse, lá, ó, fibras óticas, isolantes elétricos e térmicos, refratário é um isolante térmico, né? Ferramentas abrasivas, pisos e azulejos, lentes. Então, por exemplo, uma lente, o que eu quero que uma lente tenha? Transparência, porque se a lente for opaca, ou seja, escura, eu não vou ver nada, né? Então, por exemplo, isolante elétrico tem que ter baixa condutividade elétrica. Isolante térmico tem que ter baixa condutividade térmica. Beleza? Polímeros, capas de fios, amortecedores de vibração, pneus, embalagens, garrafas, capacetes, por exemplo, tá? Então, elas também vão estar associadas com alguma questão. Olha lá, ó, capas de fios tem que ser isolante e flexível. Amortecedores e pneus, baixa rigidez. Claro, se eu quero amortecer vibração, pessoal, esse camarada ele tem que ter uma baixa rigidez, ou seja, ele tem que ser flexível para absorver esse tanto que está vibrando, né? E o pneu também tem que se moldar conforme o esforço. Então, por exemplo, embalagens de garrafas têm que ter baixo custo, reprocessável. Capacetes, baixa densidade, fácil conformação. Tudo está atrelado. Por exemplo, um capacete de cerâmica, pessoal, seria muito pesado. Metal também. Então, o ideal mesmo é que sejam de polímeros, né? Então, características gerais, pessoal, dos metálicos, dos materiais metálicos. Eles podem ser dúcteis ou duros, depende muito, tem resistência mecânica elevada, são condutores elétricos e térmicos e tem característica opaca, ou seja, a gente não vê através deles. São constituídos de átomos metálicos e não metálicos. Cerâmicos são frágeis, ou seja, duros, transparentes em alguns casos, são isolantes térmicos e elétricos e têm alta estabilidade térmica. O que eu quero dizer com isso? Eles mantêm o calor por mais tempo. Polímeros. Os polímeros têm baixa dutilidade, baixa resistência mecânica. Se é alta dutilidade, são dúcteis e têm baixa dureza, baixa resistência mecânica. São flexíveis, têm baixa estabilidade térmica. Lembra? Eles não têm capacidade de ficar absorvendo calor, cara. Em alguns casos são transparentes. Então, exemplos aí, cadeia molecular orgânica de comprimentos elevados.
que ele está querendo? O PET, por exemplo, tá? É uma cadeia molecular orgânica de comprimentos elevados. Tá? E aí, focando nos metais, a gente vai estudar bastante esse cara aqui, ó. O ferro, que é um metal com um não metal, o carbono. Esse cara aqui são as ligas metálicas mais importantes na mecânica, que vão nos dar o aço e também o ferro fundido. Eles se dividem bem aqui, tá, pessoal? Aqui. Bem nesse ponto aqui, tá? Esse cara aqui, ó, a gente tem aí mais ou menos 2,14% de carbono, tá? Então, até 2,14% de carbono, ou seja, é um material que tem 97,86% de ferro e só 2,14% de carbono, a gente vai chamar eles de aço. A gente vai ter essa aula ainda, tá? Acima disso, até 6,7% de carbono, a gente vai chamar de ferro fundido. Beleza? Então, esse material aqui, esse gráfico, a gente vai estudar no futuro. Esse camarada é importantíssimo para a gente entender o comportamento do aço e depois do ferro fundido. Tá? Então, o material metálico em voga que a gente mais vai estudar é o material ferroso com a união do carbono. Além disso, a gente tem a questão aqui, beleza, vamos focar no aço. O principal estudo nosso é o aço. Só que o aço, será que só importa a gente saber que é um ferro e o carbono? Será que só importa saber quantos por cento de ferro e quantos por cento de carbono eu tenho? Por exemplo, se eu tenho um aço com 1% de carbono e 99% de ferro, será que só saber isso é o suficiente? Não, lembra que eu falei? Não é suficiente. Aqui nós temos dois itens, né? Dois componentes que são, na verdade, o que a gente chama de engrenagens, as famosas engrenagens, vocês já devem ter visto por aí. As engrenagens, pessoal, elas têm uma característica interessante, ela mescla algumas situações, mas a engrenagem ela é composta por um corpo e na extremidade dentes. Tá? Isso aqui a gente chama de dentes. E esses dentes, eles podem ser feitos de várias formas, ou seja, a engrenagem pode ser feita de várias formas. Esse dente pode ser feito por usinagem, a gente vai ver onde eu corto o material, ou por conformação mecânica. E essa aqui, ó, é uma foto do interior do material. Então veja, ó, a gente tem como se fosse umas partes pretas e outras partes brancas, como se fossem riscos longos, né? E aqui parece tudo misturado, pontinho, né? Então será que esses dois componentes aqui, né? Essas duas engrenagens, será que elas têm o mesmo comportamento? Não. Então é isso que a gente vai tentar entender. Por que, que esse aqui tem um comportamento diferente desse? Tá? E aí sim, pessoal, vamos falar um pouquinho também sobre, bem básico, tá, pessoal? Sobre os processos de fabricação. O que são esses processos? São operações empregadas para dar a forma ao produto. Ou seja, eu quero pegar um material bruto e dar a forma que eu desejo. Existem processos clássicos, como a fundição, que vai envolver a solidificação de um material. Então, eu vou pegar um material líquido e solidificar ele no formato que eu quero. É quase que uma forma do gelo. Eu coloco água num gelo, numa forma de gelo, no formato que eu quiser, circular, carinha do Mickey, coraçãozinho, ou o clássico quadrado, ou no copo de café, e ele vai ganhar aquela forma quando se solidificar. Aqui a gente vai fazer a mesma coisa, só com metal. Beleza? Outra usinagem, que é o processo por remoção de material no estado sólido. Então eu pego um material sólido e corto ele e vou tirando materiais até obter esse formato, que é o que a gente tem aqui de exemplo, tá? Vou pegar aqui e mostrar, ó, aqui nessa imagem aqui inferior, ó, do lado
esquerdo é um processo de usinagem. Eu estou removendo o material para formar esse eixo aqui. Também temos o processo de sinterização. O que basicamente é? A gente pega pó metálico, ou seja, o metal no formato de pó, comprime ele no formato que eu desejo e leva para o forno. Tá? E ele vai obter essa estrutura, essa forma desejada. Temos também por soldagem, que é a união por fusão. O que é a soldagem, pessoal? Eu pego duas chapas metálicas, ou eu pego dois pinos, ou eu pego um pino e uma chapa, e eu tento unir eles aquecendo um pouco a borda. Então eu faço com que uma partezinha deles ali tenha uma fusão, ou seja, a parte sólida liquefaz e depois se junta solidificando. Tá? E temos a conformação, pode ser a quente ou a frio. Mas o que é a conformação? Eu vou dar forma por meio mecânico, ou seja, eu vou dobrar, eu vou torcer, eu vou fazer esforços mecânicos para dar forma nesse material. Tá? Então, exemplos de conformação, como eu disse, a gente tem o forjamento, quando eu vou, né, o martelamento, né? Quando eu vou aqui pegar um material e vou martelar ele para ele ganhar um certo formato. Laminação, onde eu pego um tarugo, por exemplo, e passo por rolos gigantes, fazendo com que ele se estique, afine. A gente tem dobramento, a gente tem a trefilação. A trefilação é legal porque a gente tem essa matriz aqui, onde ela afunila, e aí tem uma seção menor aqui. Então eu pego uma barra, com força eu empurro ou puxo ela, e na hora que eu faço esse processo de trefilação é puxar, né? Na hora que eu puxo ela, eu vou fazendo o quê? Eu vou ganhando esse formato aqui, ó, menor reduzido, tá? E eu vou alongando essa barra. Tem a extrusão, que é assim, é por compressão, eu vou comprimindo aqui, ela vai saindo na parte exterior. A gente tem estiramento, onde eu vou esticando o material. Tem um embutimento, onde eu coloco o material e eu literalmente pego uma chapa. A panela de pressão é feita assim, né? Eu pego uma chapa metálica e pego um êmbolo e empurro esse êmbolo em relação à chapa dentro de um molde, tá? E aquele material, aquela chapa vai ficar no formato que o êmbolo vai empurrar ela. Temos cisalhamento, que é corte. Fundição, pessoal, a gente também tem vários processos, tá? Vocês vão estudar isso no futuro, espero. Não, nós não aqui na minha matéria. Que tem por molde descartável, molde permanente. Mas o que consiste a fundição? Consiste em você pegar um material, liquefazê-lo, jogá-lo numa forma e ele vai se solidificar naquele formato, tá? Então a gente tem, pode ser fundição também de polímero, de metal ou até mesmo de cerâmico, tá? Então aqui, por exemplo, a gente faz um molde, ó, com areia. Então isso aqui é a areia do molde. Eu faço esse molde de areia nesse formato, deixo oco a parte que eu quero inserir o metal preenche essa parte oca no formato que eu desejo, e aí conforme ele vai esfriando, ele vai se solidificando e obtém o formato desejado. Tá? Então isso é a fundição. A sinterização, pessoal, o que é? Eu faço uma mistura dos componentes que eu desejo, por exemplo, cobre com ferro, níquel, ou prata, ou chumbo, não sei. Pego esse pó, misturo, prenso esse pó no formato que eu desejo e depois eu levo ele para aquecer em um forno e esse camarada vai ganhar o formato que eu comprimi ele. Ele não vai, o pó não vai se desfazer, né? Igual uma paçoca, ele vai ficar rígido. Usinagem, pessoal. Existem vários processos de usinagem, que é basicamente a remoção de material. Então tem o torneamento, fresamento, furação. Ou seja, quando a gente pega e fura um material, a gente está fazendo usinagem. Rosquear, alargar, brocar ou brochar, né? Serrar, plainar. A gente tem mais aqui. Retificar, brunir, lapidar, lixar. Lixamento, pessoal, quando a gente vai lixar a parede, lixar uma peça, até mesmo lixar unha, um processo de usinagem. Jatear,
tamborear, entre outros. Existem outros aí. Infinitos. Soldagem. Então, o que é essa soldagem? Olha só, eu estou pegando aqui um tubo e quero unir com o cotovelo aqui também, um tubo reto, né? E aqui é o tubo curvado. Eu quero unir esses dois. Então, o que eu faço? Eu pego a placa metálica, o tubo, e faço uma deposição, né, de material aqui na superfície para unir com o outro. Então, veja esse exemplo aqui. Ó. Eu tenho essa chapa, eu tenho essa outra chapa, e eu quero unir as duas. Como é que eu vou unir? Eu vou colocar super bonder? Não vai rolar, né? Então, a gente faz o quê? A gente pega o material metálico aqui, né? A gente coloca alta tensão, que dá meio que uma espécie de curto na ponta, e isso faz com que o material aqueça e se liquefaça. E ele entra em contato com a superfície dessas chapas. E que faz com que ele una a chapa com o material fundido. Só que acontece tanto de um lado da chapa quanto do outro lado da chapa. Fazendo com que as duas se unam por meio desse material aditivo aqui. Então as duas ficam unidas por esse método chamado soldagem. Tá ok? Aqui, pessoal, estão as referências bibliográficas que a gente vai utilizar, na verdade, nas nossas aulas aqui, tá? O primeiro deles é o Copaert, Metalografia dos Produtos Siderúrgicos Comuns, o Callister, que é a bíblia aí na área de materiais, ciência e engenharia dos materiais, e o Chiaverini, que é muito interessante, que é Tratamento Térmico das Ligas Ferrosas, que são esses livros aqui, tá, pessoal? Então, a gente tem esse livro aqui, você encontra ele aí nos sistemas acadêmicos, aí, na maioria dos lugares aí que tem biblioteca virtual, você vai encontrar esse cara. Esse aqui eu não me recordo, mas às vezes pode aparecer. Esse aqui é difícil, tá? Só vai achar em físico mesmo. Tá? Que é o nível de tecnologia mecânica do Chiaverini, Vicente Chiaverini. É muito legal esses livros aqui, apesar de velhos. Eles são mais novos, mas esse aqui é mais técnico, vamos dizer assim, tá? Então era isso. Tudo de bom para vocês e bons estudos. Não se prendam à aula, tá? Vamos estudar.